Olá, eu sou o arquiteto Thiago Sérgio, especialista em BIM e usuário de Revit desde o ano de 2014. Nesse vídeo rápido, eu quero trazer uma dica para você para solucionar um problema que é muito frequente com todos nós que usamos o Revit, que é o seguinte: às vezes a gente traça um corte em uma determinada planta e aí quando a gente vai em outra planta do nosso projeto, essa simbologia de corte ela não está aparecendo, certo? Isso é uma coisa normal de acontecer aqui dentro do Revit. E eu quero te mostrar como é simples você resolver esse tipo de situação, certo? Não precisa fechar o programa, reinstalar o Revit, não precisa de nada disso. Eu vou te mostrar aqui de forma simples e rápida como é que você soluciona isso, tá bom? Então, vem aqui para a tela do meu computador para eu te mostrar aqui através de um exemplo, tá? Vamos lá. Peguei um projeto aqui padrão do Revit mesmo, até para que vocês possam observar que é uma coisa que acontece independente do projeto, certo? É um projeto aqui padrão da Autodesk, disponibilizado pela Autodesk, e eu vou forçar aqui o erro para que a gente possa solucionar ele, certo? O negócio é o seguinte: eu vou em uma planta baixa, né? Navegador de projeto aqui, planta baixa. E eu vou passar um corte nessa edificação. Então pego a ferramenta de corte lá e vou passar um corte aqui embaixo assim, ó. Pronto, vou passar o corte aqui, tá? Passei o corte. Perfeito. Agora se eu for lá no meu navegador de projeto, certo? Eu já vou ter ali uma planta de layout, certo? Aqui embaixo. Então é o mesmo pavimento, só que é um pavimento de layout, certo? A planta de layout. Eu vou adentrar essa planta e aí você observa o seguinte: não está aparecendo o corte que a gente acabou de fazer, ou seja, nessa planta daqui está aparecendo, ó, simbologia do corte, só que nessa outra planta não está aparecendo a simbologia de corte. O que é que pode estar acontecendo, certo? Duas opções: ou nessa vista as simbologias de corte elas estão ocultas, ok? Ou é uma questão de que está configurado para aquele corte específico não aparecer em plantas a partir de determinada escala de redução, certo? Então o negócio é o seguinte: como é que você vai ver qual das duas circunstâncias você está se deparando aqui? Primeiro, vamos ver se as simbologias de corte não estão ocultas nessa planta, certo? Então você pode ir aqui na lâmpadazinha, aqui embaixo. Deixa eu só dar um zoom para você poder ver, certo? Caso você não saiba aqui, ó, esse botãozinho apresenta os elementos ocultos dentro do Revit, tá? Então você clica ali na lâmpada e aí tudo que está oculto vai ficar em rosa. Você nota o seguinte: não está aparecendo aqui para mim a simbologia de corte, certo? Então deveria estar aqui em rosa a simbologia de corte, ou seja, não é a primeira opção, ok? Se fosse essa opção, eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar a primeira solução lá, depois eu simulo essa questão de que se tivesse oculto na vista, como é que você solucionaria, né? Já que não está aqui, a primeira opção já não é, né? Não está oculto na vista. Então eu vou clicar de novo na lâmpadazinha aqui, para ele voltar a exibir somente o que é visível nessa vista. E aí eu vou para a segunda situação, que é a seguinte: se você observar aqui no nosso navegador de projeto, a gente tem dois cortes, certo? Dois cortes de construção. A gente tem o que eu acabei de criar, que é o corte 0, e a gente tem esse outro corte aqui, tá? Nenhum dos dois está aparecendo nessa planta. Como é que você vai solucionar isso, certo? Eu vou clicar aqui nesse corte 0, certo? Só clicar uma vez por cima aqui no navegador de projeto mesmo, tá? E aí eu vou observar as propriedades dele, certo? Então, ele está na escala de vista 1:100, certo? Essa é a primeira coisa. E ele está configurado para ser oculto em escalas de redução maiores do que 1:100. Ou seja, ele vai estar oculto
num para 200, um para 500, um para 1000, um para 2000, etc. Tá? E aí você observa uma coisa. Esse meu desenho em específico, ele está na escala 1 para 200. Opa, é uma escala de redução maior do que 1 para 100, certo? Então é por isso que não está aparecendo o corte aqui para mim. Se eu pegar aqui nas propriedades e substituir aqui de 1 para 100 para 1 para 500 ou 1 para 200, esse corte vai começar a aparecer, a simbologia desse corte vai começar a aparecer nessa minha planta, certo? Presta bem atenção, não é no escala da vista, é nesse parâmetro daqui, de ocultar em escalas de redução, certo? É nesse parâmetro que você vai modificar. Então vou lá, modificar aqui, ó, para escalas a partir de 1 para 500, certo? Aí o que acontece? O corte começa a aparecer nessa vista, ok? Se eu quisesse o outro, a mesma coisa, ó, clico nesse corte, aí os parâmetros aqui das propriedades vai ser transferido para esse tipo de corte, ok? E aí eu modifico também a questão da escala. Esse aqui no caso, ó, tá para não aparecer em escalas de redução maiores do que 1 para 25. Então se eu colocar aqui no 1 para 500, a mesma coisa, ele vai começar a aparecer, ó. Então apareceu o corte aqui, certo? A simbologia do corte aparece na planta, ok? Aí vamos lá. Caso seja a opção de estar oculto, certo? Então eu vou ocultar aqui na vista os elementos, ok? E vou na questão da lâmpada, certo? Então eu posso olhar aqui, ó, embaixo na lâmpada, certo? Então eu clico aqui e ele vai exibir os elementos que estão ocultos na vista. E aí nesse caso daqui, tá aparecendo aqui o corte, tá vendo a simbologia do corte? Isso significa que ele está oculto na vista, tá? Então o que é que eu tenho que fazer para exibir esse corte? Eu seleciono os cortes que eu quero exibir, ok? Clique com o botão direito em cima de um desses cortes e peço para exibir na vista elemento, certo? Então os passos é selecionar o corte, os dois cortes ou mais cortes, certo? Então para selecionar mais de uma coisa, você vai clica na primeira, segura o CTRL e vai clicando nas outras, certo? Selecionou todos. Você vai clicar com o botão direito em cima de uma dessas linhas de corte. Aí você vai no caminho exibir na vista, elemento, ok? Clicou aqui, pronto. Aí você vê que os elementos não estão mais rosas, ou seja, se não está rosa, ele está visível na vista, ok? E aí eu clico na lâmpadazinha novamente e ele aparece, certo? É dessa forma daqui. Então eu posso trocar aqui a escala para que eu quiser, ó, que ele vai continuar aparecendo o corte, ok? Certo? Então pronto. Essa aula vai ficar por aqui, certo? Eu acho que eu consegui explicar para você as duas situações aqui de não estar aparecendo o corte em uma planta determinada, certo? Então, ou é a questão dela estar oculta a partir de uma certa escala, certo? Isso pega muita gente. Ou tá oculto na vista, certo? Que é uma coisa mais simples assim de você imaginar. Normalmente a pessoa quando vê que não tá o corte, ela clica logo lá na lâmpada e aí começa o desespero que ela não vê que não tá lá o corte, certo? E aí você tem que lembrar dessa solução que eu mostrei aqui, certo? Que é a questão da escala, certo? Então sempre observar se está configurada a questão de ocultar a partir de determinada escala, ok? Esse vídeo fica por aqui. Se você ficou com qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários, certo? Que eu vou tentar saná-la. Caso eu não consiga sanar pelos comentários, eu posso voltar aqui e tentar explicar essa sua dúvida em específico, certo? Não se atenha somente a
deixar comentários e dúvidas relacionadas a esse determinado assunto, a essa determinada temática. Sinta-se à vontade para expressar qualquer tipo de dúvida em relação a qualquer ferramenta aqui dentro do Revit que eu vou tentar explicar para você, né? Lembrando que eu uso o Revit desde 2014, então já passei por muitos perrengues e, e algumas vivências assim que me proporcionam uma gama é, de repertório aqui de incidentes dentro do Revit, certo? Então, muitas coisas eu vou conseguir solucionar, certo? Outras que eu não souber, é, a gente vai pesquisar junto aqui para tentar descobrir como é que soluciona, certo? Então, pode deixar nos comentários, curta esse vídeo, se inscreva no canal, certo? Porque já tem bastante vídeos aqui sobre diversos assuntos, tanto do BIM como do Revit, que você pode assistir, pode procurar para se informar mais, para ganhar mais conteúdo, certo? Então, se inscreva no canal, divulgue também para os seus colegas de trabalho, de faculdade, certo? Sobre esse canal. Ó, fala lá, ó, Thiago Sérgio, ele tá lá explicando sobre Revit, dando algumas dicas, etc e tal, certo? Eu conto com você para que você possa divulgar esse conteúdo, se ele foi relevante para você, se você gostou da didática, da explicação e etc, certo? Eu espero e rezo para que Deus te abençoe e te ilumine e que Deus possa iluminar os seus estudos, aprendizados, seus projetos e trabalhos, ok? Tchau, tchau, até a próxima. Aí lembrando, se você gostou da didática e quiser ter um curso de Revit, sim, eu dou cursos de Revit, tanto online, e aí normalmente são turmas individuais, certo? Então a aula é individual, eu e você, através de uma videochamada, Google Meet, etc e tal, ou presencialmente na região metropolitana de Salvador, certo? Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Dias Dávila. Então, se você se interessar, tem essas duas plataformas. Online, aí de onde você estiver, a geografia não vai ser uma barreira, ou presencial em Salvador e região metropolitana, certo? Aí você pode entrar em contato pelo e-mail thiagobim.edu@gmail.com, que eu vou te passar todas as diretrizes para que a gente possa fechar essa parceria e que você possa ter o curso de Revit comigo, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.